No século passado, a ciência avançou a passos largos e ainda assim há muitas coisas que os especialistas não compreendem. Alguns desses casos envolvem habilidades humanas que deveriam ser impossíveis, anomalias espaciais que ninguém entende e as maneiras estranhas como as partículas se comportam sob certas circunstâncias, para citar apenas alguns exemplos. E somente com mais pesquisas, esperamos um dia conseguir avançar na solução desses mistérios. Sonhamos em conquistar o emprego dos sonhos, mas para muitos parece inalcançável. Poucos realmente realizam o sonho de ser astros do rock ou matemáticos brilhantes. A maioria se contenta com empregos comuns. Há um fenômeno em que pessoas adquirem talentos inéditos, geralmente após um trauma, como uma lesão na cabeça. Isso é chamado de síndrome de savant adquirida ou gênio repentino, e os cientistas não têm explicação para isso. Um bom exemplo disso é o caso de uma mulher chamada Diana de Alva, que em 2017 estava passando um tempo relaxando em sua piscina. Ela tinha acabado de receber alta do hospital após ser tratada por neurite óptica e vertigem, e sentiu que relaxar lhe faria bem. De repente, ela sentiu algo que depois descreveria como uma lâmpada acendendo em sua mente e uma necessidade incontrolável de ser criativa. Ela passou a ver cores brilhantes flutuando e descreveu o amarelo como triangular, o laranja como retangular, entre outras formas. As formas e cores pareciam tão reais para Diana que ela sentiu que podia tocá-las e correu de volta para casa. Lá, ela começou a pintar e, mesmo sem treinamento em arte, produziu quadros que impressionaram amigos e familiares. Mas o desejo de pintar nunca foi embora. Ela começou a criar 5 ou 6 obras todos os dias. Em algumas ocasiões, ela acordava no meio da noite e corria para o ateliê para continuar pintando e se entregar ao seu novo talento. Depois, há o caso de Tony Chicaria, que em 1994 trabalhava como cirurgião ortopédico. Um dia, enquanto esperava para usar um telefone público, ele foi atingido por um raio e ficou alguns minutos considerado morto, até ser ressuscitado por uma enfermeira da UTI que também aguardava o telefone. Após sair do hospital, ele sentiu uma vontade incontrolável de ouvir música clássica, mas isso não saciou sua necessidade por música. Ele começou a tocar piano como se tivesse tocado a vida inteira, mas nunca tinha sequer tocado em um piano, nunca tinha tido aula nenhuma. Tony também começou a compor suas próprias peças de música clássica, assim como aconteceu com outro homem, Derek Amato, que de repente passou a tocar piano como um especialista depois de bater a cabeça no fundo da piscina em 2006. O fenômeno é incrivelmente raro, já que menos de 100 pessoas já foram diagnosticadas com a síndrome do sábio, e a ciência não tem como explicá-lo. Eles sugeriram que, quando alguém sofre uma lesão no hemisfério esquerdo do cérebro, há ocasiões raras em que as vias inibitórias são danificadas, levando o hemisfério direito a, de repente, ganhar a capacidade de expressar habilidades que antes eram impossíveis. Nem todo mundo conhece a história de advertência e a lenda urbana envolvendo um homem chamado Nick Sitzman, que trabalhava como ferroviário. A lenda conta que, enquanto Nick limpava um vagão refrigerado, um colega o trancou lá dentro, sabendo que ele ainda estava trabalhando. Ele imediatamente percebeu que estava em apuros e começou a pedir ajuda, mas ninguém podia ouvi-lo, e ele acabou ficando preso no vagão durante a noite. Na manhã seguinte, Nick foi encontrado congelado, com uma mensagem no chão relatando que sentia os efeitos da hipotermia e não conseguia mais ficar acordado. Mas eles ficaram perplexos sobre como isso poderia ter acontecido, já que o vagão não estava conectado a nenhuma fonte de energia e havia sido deixado a uma temperatura de cerca de 13 graus Celsius. Foi constatado que a mente de Nick o enganou, levando-o a crer que tinha hipotermia sem real perigo. Essa história fictícia é um bom exemplo do efeito nocebo, em que a mente manifesta uma crença negativa em alguém a ponto de causar-lhe dano.
Esse é o oposto do placebo, um efeito que os cientistas ainda não compreendem totalmente. O efeito placebo ocorre quando um paciente recebe um medicamento falso, como pílulas de açúcar, para uma condição séria, mas apresenta resultados positivos reais graças à crença de que seus sintomas estão sendo devidamente tratados. Vale ressaltar que os pacientes em questão já haviam sido diagnosticados com suas respectivas condições. Portanto, não há sugestão de que estivessem fingindo os sintomas ou que tivessem sido diagnosticados erroneamente desde o início. Curiosamente, o efeito placebo pode funcionar mesmo quando o paciente sabe que está tomando um medicamento falso. E parece não haver explicação, como é evidenciado por um estudo realizado por Marwan Balik e Vanya Apkarian, na Universidade Northwestern, em Chicago. Eles reuniram um pequeno grupo de pacientes, todos diagnosticados com dor crônica causada por osteoartrite no joelho. Eles foram convidados a deitar em um aparelho de ressonância magnética para que a atividade cerebral pudesse ser monitorada após receberem um comprimido de açúcar. Resultados notáveis. Pesquisadores observaram um aumento significativo de atividade em uma área específica do cérebro. E, mais surpreendente, não era a mesma área do cérebro que responderia ao receber um medicamento para a dor real. Pode não parecer muito, mas até esse experimento, especialistas só suspeitavam que o efeito placebo envolvia outra parte do cérebro. Agora, algum progresso foi feito para resolver esse mistério. Em outro estudo, um paciente com dores lombares recebeu um placebo e foi avisado de que o comprimido de açúcar provavelmente não teria efeito, sendo apenas um placebo. Mas em poucos minutos, o paciente começou a explicar que a dor estava diminuindo. E desde então, casos semelhantes mostraram uma diminuição de cerca de 30% na dor em pacientes que ingeriram conscientemente um placebo. Se esse mistério for resolvido, isso teria implicações enormes no campo médico, mas ainda há muito a aprender e muita pesquisa a ser feita. Frequentemente, ao serem questionadas sobre acreditar em vida extraterrestre, as pessoas consideram que o universo é mais vasto do que imaginamos. E como existem milhões de planetas no espaço, certamente pelo menos um deles deve conter algum tipo de vida. Isso é chamado paradoxo de Fermi, nomeado em homenagem ao físico Enrico Fermi. Já identificamos vários planetas possivelmente habitáveis, por isso parece improvável que ainda não tenhamos sido contatados por extraterrestres. E muitas teorias foram propostas para explicar o motivo. A primeira é a teoria do grande silêncio, que sugere que não há evidências de que civilizações extraterrestres existam e que nós, como humanos, estamos realmente sozinhos no universo como as únicas formas de vida inteligente. Se esse for o caso, então todos os anos de estudo e experimentação realizados na busca por vida extraterrestre foram em vão. Mas como não há como provar essa teoria, esse tipo de pesquisa continuará por muitos anos ainda. Há também a teoria da floresta escura. Foi sugerido que civilizações extraterrestres realmente existem em algum lugar no espaço, mas simplesmente escolheram não se revelar para nós por razões desconhecidas. Embora essa teoria tenha ganhado certa força ao longo dos anos, ela contém uma falha fundamental. Se tais civilizações realmente existem, é extremamente improvável que todas escolhessem nos evitar, e certamente, pelo menos uma raça alienígena decidiria entrar em contato conosco. Dado o fato de que a Via Láctea contém entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas, muitas das quais possuem planetas que se acredita serem habitáveis por humanos. Parece extremamente improvável que a vida não exista em nenhum outro lugar do universo. Há muitos fatores a considerar. Um planeta com vida não garante formas inteligentes, pois pode haver apenas bactérias, plantas, insetos ou animais. Mas mesmo que exista vida inteligente em algum lugar do nosso universo, eles podem não ter a tecnologia necessária para viajar até o nosso planeta, o que certamente é o caso da Terra, ou talvez simplesmente não saibam que existimos, e por isso nunca tentaram fazer contato.
Fermi sugeriu que qualquer raça extraterrestre que tivesse desenvolvido tecnologia de viagem espacial poderia, hipoteticamente, colonizar muitos dos planetas da nossa galáxia e até construir um império que se estendesse por milhões de anos-luz. Mas nunca foi encontrada evidência desse tipo de atividade, o que leva muitos a crer que não há outras formas de vida inteligente no universo e que simplesmente temos de aceitar o fato de que estamos vagando sozinhos pelo espaço. Outra teoria sugere que essas formas de vida existem, mas procuramos nos lugares errados. Algumas pessoas acreditam que estamos ouvindo as frequências de rádio erradas e que os astrônomos têm procurado nas áreas erradas. Como formas de vida inteligentes podem ter evoluído de modo muito diferente em outro planeta, talvez se comuniquem de outra forma e não consigam entender as mensagens que enviamos ao espaço. Além disso, eles podem ter tentado nos contatar várias vezes, mas seguimos alheios às mensagens, pois foram enviadas em formato que não entendemos ou percebemos. Essa área de pesquisa seguirá nas próximas décadas, enquanto buscamos vida inteligente fora da Terra. Mas, por enquanto, continuamos sozinhos no universo, até onde sabemos, apesar do fato de que a lógica indica o contrário. Com cerca de 300 vezes a massa da Terra, Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Acredita-se que ele seja 11 vezes mais largo que a Terra e tenha pelo menos o dobro da massa de qualquer outro planeta conhecido. Ele é categorizado como um gigante gasoso, já que não possui uma superfície discernível e sua atmosfera contém nuvens geladas de amônia e água, resultando em uma atmosfera composta por hélio e hidrogênio. Todos nós já vimos as imagens espetaculares tiradas de Júpiter e podemos facilmente reconhecer as faixas alaranjadas que o circundam. Essas são chamadas de cinturões e os cientistas chamaram as faixas claras de zonas. Faixas alaranjadas giram em uma direção ao redor do planeta, enquanto as mais claras giram na oposta. Seu nome vem da mitologia romana, pois Júpiter era o rei dos deuses antigamente. Até onde os cientistas conseguiram determinar, Júpiter não é propício à vida, já que sua atmosfera é extremamente turbulenta e caótica. Acredita-se que suas temperaturas sejam extremas demais para sustentar vida, mas uma de suas luas, Europa, é considerada um dos lugares mais prováveis para a evolução da vida. Apesar de especialistas estudarem Júpiter desde as observações detalhadas de Galileu Galilei em 1610, ainda há pelo menos 2 mistérios sobre a famosa mancha vermelha do planeta sem solução. A grande mancha vermelha de Júpiter é um furacão massivo do tamanho de 2 terras que está em fúria há cerca de 150 anos, embora se sugira que exista há muito mais tempo. Ela foi observada pela primeira vez no século XVII, mas não há como saber se a mesma tempestade estava ativa há séculos ou se estamos estudando uma nova atualmente. Acredita-se que as velocidades dos ventos nessa área atinjam cerca de 640 km por hora, e os especialistas têm dificuldade para entender como uma tempestade tão violenta consegue existir por tanto tempo. Sugeriu-se que, sem superfície para desacelerar esses ventos, eles enfrentam pouca resistência e, assim, parecem nunca perder energia. Além disso, como é muito difícil observarmos a atmosfera inferior do planeta por causa das nuvens turbulentas, não conseguimos identificar os fatores que contribuem para essa tempestade a partir de baixo. O segundo mistério envolve a cor da grande mancha vermelha. Os primeiros observadores de Júpiter descreveram a mancha como tendo uma cor rosa-salmão ou violeta. Mas então, no início dos anos 1800, ela mudou de repente e passou a ser descrita como vermelho tijolo. Depois, a grande mancha vermelha começou a diminuir e parecia que a tempestade se dissipava, mas voltou a crescer e ficou ainda mais vermelha. Com o tempo, a mancha começou a encolher novamente e a cor mudou para o tom alaranjado que vemos hoje. Não se sabe até que profundidade a tempestade chega, então é impossível dizer de onde vem sua energia.
Pelo que sabemos, a tempestade pode durar mais 10.000 anos, mas, com mais pesquisas, os especialistas talvez consigam fazer uma previsão mais precisa no futuro. Nem todo mistério científico envolve habilidades humanas estranhas ou anomalias espaciais. Alguns acontecem em nossas casas todos os dias, como o efeito Mpemba, que continua intrigando a comunidade científica. O efeito foi descoberto por Erasto Mpemba em 1963, quando ele tinha 13 anos e morava em seu país natal, a Tanzânia. Certa vez, ao fazer sorvete caseiro para um projeto escolar, ele notou que a mistura congelava mais rápido se colocada quente no congelador e levava mais tempo se esfriasse antes até a temperatura ambiente. Surpreso com a descoberta, ele contou aos professores, mas inicialmente não recebeu muita atenção. Mas depois, a teoria foi testada por um professor de física chamado Dr. Dennis Osborne, e ele confirmou as descobertas de Erasto. Eles escreveram e publicaram um artigo científico sobre a descoberta chamada Efeito Mpemba. Vale notar que Aristóteles mencionou o efeito em 350 a.C. e ele foi posteriormente citado por Francis Bacon e René Descartes, mas Erasto foi o primeiro a provar que ele realmente existia. Aristóteles, Bacon e Descartes também não conseguiram explicar o que causava o efeito, o que não é surpresa, já que os cientistas ainda não têm certeza do motivo pelo qual isso acontece. Desde então, muitos especialistas realizaram experimentos para entender por que a água quente congela mais rápido, mas não tiveram sucesso. Mas eles elaboraram algumas teorias para explicar o que causa o fenômeno, sendo que uma delas está relacionada à evaporação. Durante os experimentos, Erasto e Osborne constataram que a evaporação faz com que apenas pouca água se perca dos béqueres aquecidos. Na época, já se sabia que a água quente evaporava mais rápido que a fria, e sugeriram que essa perda de volume explicaria o congelamento rápido. Eles constataram que só cerca de 30% do resfriamento era devido à evaporação e concluíram que devia haver outra explicação. A segunda teoria trata do superresfriamento, quando a água fica abaixo do ponto de congelamento antes de solidificar. O professor James Brownrigg, da Universidade de Birmingham, descobriu que ao colocar água em um recipiente e levá-lo ao congelador, ela quase sempre ficava abaixo do ponto de congelamento antes de virar gelo. Mas havia mais do que isso. Ele percebeu que ao usar água quente no recipiente, ela não atingia temperaturas tão baixas antes de congelar. No entanto, ele não soube explicar o motivo disso. É mais um efeito que continua frustrando os cientistas, já que parece não haver uma explicação lógica. Paramédicos, médicos e pacientes relatam já ter presenciado um fenômeno conhecido por todos: a vida de alguém passando diante dos olhos instantes antes da morte. Esses relatos vêm de pacientes salvos por profissionais de saúde que compartilharam essa experiência com médicos, familiares e amigos. Outro fenômeno estranho pode ocorrer nessas situações. Pacientes recuperados relatam experiências fora do corpo que não conseguem explicar. Embora a teoria não tenha sido comprovada de forma alguma, acredita-se que quando alguém experimenta a sensação de ver a vida passar diante dos olhos, isso acontece graças ao cérebro tentando salvar sua vida. Ao perceber que está prestes a perder a vida, o cérebro vasculha as experiências que aquela pessoa viveu em busca de uma solução para o problema. Algumas pessoas perceberam repentinamente uma solução e salvaram suas vidas, enquanto outras só descreveram o fenômeno estranho após serem ressuscitadas. Mas quando se trata de experiências fora do corpo, as teorias sugeridas são muito mais ambíguas, já que parece não haver uma explicação lógica para elas. A maioria de nós percebe sua presença no corpo e enxerga o mundo dessa perspectiva. Mas durante uma experiência fora do corpo, a pessoa começa a observar o mundo, incluindo o próprio corpo, de uma perspectiva diferente, como de um ponto mais alto em um cômodo, ou até mesmo de outro cômodo completamente diferente.
Ao se recuperarem de uma experiência assim, costumam relatar que sentiram a consciência deixando o corpo por um tempo, podendo apenas se observar e observar os outros de fora. A maioria relata uma estranha sensação de flutuar, como se estivessem totalmente sem peso. Eles então conseguiam ver o que estava acontecendo na sala, ao redor deles, seja de um ponto mais alto ou de uma parte completamente diferente da sala. É compreensível que muitos acreditem ser o momento em que a alma deixa o corpo. Muitos pacientes ficam chocados ao perceberem que estão olhando para o próprio corpo em uma situação traumática, como durante uma cirurgia ou em um acidente de carro em que ficaram gravemente feridos. Além disso, eles não tinham dúvidas de que o que estavam vivenciando era real e que não estavam apenas sonhando ou tendo alucinações. Mas uma experiência fora do corpo não ocorre apenas quando alguém está prestes a falecer. Algumas pessoas que sofrem de epilepsia relataram ter esse tipo de experiência enquanto estão no meio de uma convulsão e afirmaram que isso geralmente não dura muito tempo. Estima-se que só cerca de 5% das pessoas terão uma dessas experiências na vida, mas esse número pode ser maior, pois nem todos os casos são relatados à comunidade médica. Uma mulher disse que aos 19 anos teve uma experiência fora do corpo que durou cerca de 2 horas. Ela podia se mover livremente pelo mundo no ritmo que quisesse e acabou sentindo uma unidade com o universo enquanto sua individualidade parecia sumir. É um fenômeno que talvez nunca compreendamos totalmente, mas os cientistas continuarão pesquisando sobre esse fenômeno mesmo assim. Outro fenômeno estranho que os cientistas não conseguem explicar é a sinestesia. É quando uma pessoa vê um som, um número ou até mesmo uma certa textura, como cor, e acredita-se que isso afete entre 2 e 4% da população. Isso é considerado um cruzamento sensorial, pois algumas pessoas relatam sentir o gosto das cores ou sentir sons de um jeito que a maioria não sente. Pacientes descreveram a sensação como desconcertante, já que parece que o cérebro está enviando sinais errados, ativando 2 sentidos em vez de apenas o sentido correspondente, enquanto outros que passam por isso não sentem nenhum efeito negativo. Em pessoas que nunca experimentaram sinestesia, o funcionamento normal do cérebro ocorre da seguinte forma: quando veem, ouvem, tocam, cheiram ou provam algo, esse sentido envia um sinal ao cérebro descrevendo o que foi percebido. Isso pode significar que um som era particularmente alto, agudo ou que algo tinha um cheiro doce. Esse sinal é recebido pelo cérebro, que então o processa em uma sensação compreensível. O corpo então pode reagir ao que está acontecendo, como pressionar o pedal do freio de um carro para parar em um sinal vermelho ou tapar os ouvidos com as mãos ao ouvir um latido alto. Porém, em pessoas com sinestesia, esse processo ocorre de modo diferente. Elas passam pelo mesmo processo, mas com um sentido extra. Assim, elas percebem música, texturas, números, sabores ou cheiros como cores específicas. A maioria vivencia isso internamente, enxergando apenas na mente, enquanto outros veem as cores fisicamente flutuando diante deles. Embora o fenômeno tenha sido amplamente relatado por pessoas sem problemas médicos, ele também pode surgir repentinamente na vida de alguém após um trauma. Em um estudo de caso, um homem de 66 anos teve essa experiência. Após sofrer uma lesão cerebral traumática, o homem relatou ao médico que passou a ver cores diante dele ao ouvir e escrever composições de música clássica. Ele nunca havia experimentado isso e ficou agradavelmente surpreso. Isso é chamado de sinestesia entre visão e som, e os médicos concluíram que ele vivenciava uma versão especialmente vívida desse fenômeno. Os efeitos duraram cerca de 4 meses. Depois, seus sentidos voltaram ao normal, sem explicação encontrada. Pesquisadores também descobriram que a sinestesia nunca foi relatada por uma pessoa cega de nascença, ou seja, alguém que nasceu sem a capacidade de enxergar. Isso gerou a teoria de que a visão deve existir para o fenômeno se desenvolver.
O primeiro relato conhecido de sinestesia data de 1812, quando George Tobias Ludwig Sachs encontrou alguém que vê cores conectadas a mais de um dos seus sentidos. Depois, em 1872, uma menina de 8 anos começou a explicar o que conseguia ver e descreveu como palavras coloridas. Ela achava que todo mundo via as palavras e o mundo ao redor dessa forma, e ficou chocada ao descobrir que não era assim. O médico dela nunca tinha ouvido falar disso antes, e só mais tarde foi revelado que ela estava experimentando sinestesia. Além disso, já foi sugerido que a sinestesia pode ser congênita, já que em alguns casos ela foi observada em pessoas da mesma família. Também já foi associada a uma inteligência mais alta, uma natureza mais criativa e uma melhor retenção de memória naqueles que a experimentam, aprofundando ainda mais esse mistério. Buracos negros inicialmente observados e descritos pelos astrônomos britânicos Paul Merton e Louis Webster estão entre os fenômenos mais assustadores do espaço. Embora saibamos muito pouco sobre eles, sabemos que são extremamente perigosos e podem devorar as maiores estruturas já descobertas, como planetas e até mesmo sóis. Qualquer matéria que se aproximar demais de um buraco negro será engolida por ele, graças à imensa força gravitacional que existe ao seu redor. Nem a luz escapa de um buraco negro sendo atraída para dentro. Por isso, é compreensível que cientistas não saibam como eles funcionam, ou o que há em seus centros e além. A expressão buraco negro é um tanto enganosa ao descrever um desses fenômenos assustadores, já que eles não são realmente buracos. São regiões do espaço com enorme quantidade de matéria compactada de forma extremamente densa. E, portanto, com o tempo, a gravidade gerada não pode ser superada por nada, não importa o quão grande, pequeno, quente ou frio seja. O que intrigou os cientistas por décadas é o que há no centro de um buraco negro. Acreditamos que eles surgem quando uma estrela massiva chega ao fim da vida e colapsa sob sua própria gravidade. Isso resulta em uma supernova quando o núcleo da estrela colapsa e o material estelar é ainda mais comprimido em um único ponto denso. Ela se forma em uma área do espaço com gravidade tão intensa que nada escapa. Alguns buracos negros têm a massa de uma estrela, outros de bilhões. A região ao redor do ponto comprimido chama-se horizonte de eventos. E uma vez que qualquer pedaço de matéria cruza essa área, não pode evitar cair de volta no buraco, não importa quais sejam as circunstâncias. Ainda mais assustador é o fato de que os buracos negros estão sempre tentando se expandir, e para isso consomem toda a matéria que encontram enquanto vagam pelo cosmos. Quando um objeto grande, como uma estrela, é atraído por um buraco negro, forma-se o chamado disco de acreção. Este é um anel de material brilhante que se forma graças à intensa gravidade do buraco negro, resultado de uma quantidade inimaginável de fricção que gera calor e luz. Quando isso acontece, o buraco negro aumenta de tamanho e esse processo é contínuo. Astrônomos identificaram e descreveram 3 tipos de buracos negros diferentes. Buracos negros de massa estelar, os mais comuns, surgem do colapso de estrelas e já foram achados em nossa galáxia. Buracos negros supermassivos foram observados bem no centro de algumas galáxias, e eles podem conter massas bilhões de vezes maiores do que a do nosso Sol. Não se sabe se eles se formam como os buracos negros de massa estelar, mas a principal teoria é que surgem da colisão de buracos negros. Por fim, cientistas especularam sobre buracos negros primordiais. Acredita-se que esses buracos negros tenham se formado logo após o Big Bang, mas, como nunca foram observados, continuam sendo apenas teóricos. Um dos maiores mistérios da física é o que acontece no centro de um buraco negro. Sabemos que nada que entra nele consegue escapar, mas o que ocorre na singularidade ainda é um mistério possivelmente insolúvel. Dormir e sonhar são 2 assuntos fascinantes que os neurocientistas têm dificuldade em entender.
Não há uma razão definitiva para o sono, mas acredita-se que durante ele, o cérebro elimina resíduos metabólicos, células se reparam e memórias são consolidadas. No entanto, essas continuam sendo apenas teorias e não oferecem explicação para o motivo de às vezes sonharmos enquanto esse processo está acontecendo. Filósofos e cientistas renomados tentaram desvendar esse mistério, mas apenas sugeriram teorias sobre o propósito dos sonhos. Mary Calkins realizou o primeiro estudo relevante sobre o propósito dos sonhos, sendo a primeira mulher a cumprir todos os requisitos para um doutorado com distinção em Harvard. Sua pesquisa começou com a natureza da memória humana, mas, em 1887, ela se tornou instrutora de psicologia e filosofia e começou a demonstrar interesse pelos sonhos. Ela teorizou que os sonhos são formados na mente ao final de cada dia e que nossos sonhos estão diretamente relacionados aos eventos que estão acontecendo em nossas vidas naquele momento. Isso é chamado hipótese da continuidade, e então ela passou a explorar o tema mais a fundo. Ela passou a analisar a relação entre consciência e sonhos. E embora ela reconhecesse que nem todos os sonhos seguem esse padrão, já que podem ser muito bizarros e sem sentido, ela sentia que eles são uma continuação das nossas horas de vigília, mas que acontecem em nossas mentes. O debate sobre a precisão da pesquisa dela e a de Sigmund Freud ainda é muito acalorado hoje em dia, já que as pesquisas feitas por Calkins e Freud são diretamente contraditórias. Freud sugeriu que os sonhos são a realização disfarçada de desejos reprimidos e funcionam como válvula de escape para nossos desejos inconscientes. Ele escreveu que sempre que alguém sonha que está caindo de uma grande altura, isso representa o medo dessa pessoa de perder o controle. Se elas sonham que podem voar, tem um desejo oculto de liberdade. Sonhar com dentes caindo indica que a pessoa sente insegurança em algum aspecto da vida. Estes são só alguns exemplos das interpretações dos sonhos por Freud, mostrando que suas sugestões e as de Calkins são muito diferentes. Isso mostra bem o desafio que os cientistas vêm tentando entender. Isso ilustra perfeitamente a dificuldade que os cientistas enfrentam ao tentar entender o propósito dos sonhos, já que ninguém conseguiu formalizar uma teoria universalmente aceita. Estudos modernos descobriram que, de 364 pessoas que descreveram seus sonhos, apenas cerca de 1 ou 2% sonharam com eventos que ocorreram naquele dia ou situações que estavam enfrentando em suas vidas. Alan Hobson, professor de psiquiatria em Harvard, acredita que sonhos são arbitrários e não têm propósito real, como consolidar memórias. Ele acredita que no sono REM, a atividade no tronco cerebral faz o cérebro despertar e criar imagens e cenários aleatórios. Também foi sugerido que os sonhos ocorrem para nos preparar para situações perigosas que podemos encontrar enquanto estamos acordados. Nenhuma dessas teorias explicou bem o propósito dos sonhos e talvez isso nunca seja totalmente compreendido. O fundo de radiosincrotron, também conhecido pelo seu nome mais comum, o rugido espacial, foi descoberto pela primeira vez por um grupo de cientistas da NASA que estavam no Centro de Voo Espacial Goddard, em Greenbelt, Maryland, em 2006. A equipe liderada por Alan Colgat lançou um instrumento transportado por balão chamado radiômetro absoluto, sigla para cosmologia, astrofísica e emissão difusa, ou ARCAD, em um esforço para estudar mais a fundo o espectro de fundo cósmico de micro-ondas em frequências mais baixas. Durante os estudos, a equipe ouvia frequências geradas pelo calor de estrelas distantes. Mas então algo inesperado aconteceu. O dispositivo ARCAD foi enviado a 37 km de altura e a equipe seguiu trabalhando normalmente. Mas então, o dispositivo captou um sinal 6 vezes mais forte que qualquer outro já encontrado, deixando-os perplexos, pois concluíram que não poderia vir de estrelas antigas, já que era forte demais. Além disso, não poderia vir de galáxias distantes, pois a emissão de rádio delas geraria um sinal bem mais fraco. Apesar de inovadora, a descoberta trouxe problemas,
pois havia receio de interferência nos sinais das primeiras estrelas formadas após o Big Bang, prejudicando o estudo dessas estrelas. Em um esforço para entender a natureza do rugido espacial, foi necessário filtrá-lo de todos os outros sinais captados, e esse processo levou meses para ser concluído. Foi então determinado que era um sinal difuso, captado pelo dispositivo ARCA de todas as direções ao mesmo tempo e, portanto, não estava sendo produzido por um único objeto, como uma estrela. Uma das nossas primeiras observações foi que o rugido continha um espectro de frequência semelhante ao da galáxia Via Láctea e que estava sendo produzido como resultado da radiação síncrotron. Esse é um tipo de emissão que emana de várias fontes ao mesmo tempo antes de se misturarem, resultando no rugido que foi observado pela NASA. Desde essa descoberta, cientistas tentam identificar a origem do sinal, mas isso tem se mostrado impossível. Isso ocorre porque o rugido espacial vem de partículas eletricamente carregadas e altamente energéticas que viajam quase à velocidade da luz. Ao encontrarem campos magnéticos, seguem trajetórias curvas, mantendo desconhecidos seus caminhos originais. Além disso, como cada fonte tem a mesma frequência citada, é quase impossível diferenciá-las e identificar suas origens. Também permanece desconhecido se as fontes dos sinais difusos estão dentro da nossa galáxia ou além dela. Teorias para ambos os cenários foram apresentadas, e ambas têm algum mérito, mas cada uma também possui falhas. Quem acredita que o rugido vem de galáxias distantes, diz que seu sinal difere dos da Via Láctea. Especialistas que defendem a origem do fenômeno na Via Láctea dizem que não há galáxias suficientes fora dela para explicar por que o rugido é 6 vezes mais alto que o esperado. Eles afirmam que, se o sinal viesse de galáxias distantes, estas estariam muito mais agrupadas, o que não ocorre. Atualmente, quase não há explicações para esse rugido espacial e só o tempo mostrará se esse mistério será resolvido. Obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e nos vemos no próximo vídeo.